Pai do Senhor, povo de Deus, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre profecias, as três fontes de onde pode vir as profecias. Se você já se interessou pelo assunto, deixa aí o teu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e vamos lá para o assunto de hoje. Profecias. As três fontes de onde elas podem vir. E para usar como base o texto de hoje está em Mateus, capítulo de número 7, versículos do 15 por diante, que diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus aqui, ele traz um alerta a respeito dos falsos profetas, para que nós tenhamos cautela a respeito deles, pois eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, ou seja, eles vêm para enganar mesmo, eles vêm para ludibriar. E Jesus falou: por seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? As pessoas querem julgar os profetas pelas profecias. As profecias não são os frutos dos profetas. Os frutos dos profetas são aquilo que eles praticam durante a sua vida secular, fora da igreja, fora dos templos, fora das reuniões onde acontecem geralmente as profecias. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que nós conhecemos quem são e quem não são os verdadeiros profetas ou profetisas, quando se trata de mulheres. Antes de adentrarmos nessa questão de onde vêm as profecias, as três fontes de onde elas podem vir, vamos falar sobre o que é profecia. Afinal, o que é profecia? A profecia, ela é o seguinte: é dizer o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente ou o que vai acontecer no futuro. É claro que a pessoa que vai falar o que aconteceu, ela vai falar por uma revelação divina, não porque alguém lhe falou, lhe avisou. Isso é profecia. A pessoa que vai falar o que está acontecendo, como um profeta ou uma profetisa, da mesma forma, não é porque alguém o falou, mas por uma revelação divina, como também o que vai acontecer. E a respeito do que aconteceu ou está acontecendo, o diabo também pode informar alguém através de espíritos de adivinhação. Mas a respeito do futuro, só Deus pode prever. O diabo pode jogar, alguma coisa pelo que está acontecendo, ter uma probabilidade do que pode acontecer, mas ao certo dizer o que vai acontecer, somente Deus pode prever. Então isso é profetizar, dizer o que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. É necessário informar que a Bíblia manda não desprezar as profecias. Está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. As profecias não devem ser desprezadas. O dom ministerial de profecia está lá no Velho Testamento. E ainda no Novo Testamento, no capítulo 5, no capítulo 4, versículo 11 da carta aos Efésios, melhor dizendo, está lá entre os dons ministeriais, que são 5, o de profecia. E quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, Paulo vai discorrer a respeito dos dons espirituais, e entre eles está a profecia. Agora, não como dom ministerial, que é o caso de Efésios 4 e 11, mas como dom espiritual. 1 Coríntios, capítulo de número 12, fala sobre profecias.
Então, para os pentecostais, para nós que somos pentecostais, que é o meu caso, eu sou pastor da Assembleia de Deus, nós cremos no dom de profecia. Mas nós também sabemos que elas podem vir de 3 fontes, as quais vamos destacar agora nesse vídeo. Mas antes é bom lembrar que vários profetas se levantaram ao decorrer da história e muitos foram profetas mentirosos, profetas que profetizaram coisas que não se cumpriram. Eu vou citar um, Guilherme Miller, fundador dos Adventistas do sétimo dia. Profetizou o dia 21 de março de 1843 como o dia da volta de Cristo. Depois para 21 de março de 1844, ou seja, um ano depois, não se cumpriu, porque Deus não estava o mandando falar. Não passou de mais um falso profeta, com todo respeito aos irmãos adventistas, mas isso é história. O Guilherme Miller profetizou isso, entre outras profecias, tanto dele, como também da profetisa, que é muito reconhecida dentro do adventismo, né, que é muito conhecida, a Ellen White, né, ela também profetizou muitas coisas que não se cumpriram, que eu não vou citar agora porque do tempo. Aí vem o Charles Taze Russell, fundador da seita conhecida como Testemunhas de Jeová. Ele previu que todos os governos acabariam em 1909 e que em 1914 todas as igrejas cristãs seriam destruídas e que a Batalha do Armagedon ocorreria em 1915. Nada disso se cumpriu. Eu estou lendo aqui esse estudo, na verdade, é uma apostila que eu escrevi sobre profecias e eu estou dando uma pincelada aqui nesse vídeo, trazendo algumas questões sobre essa apostila. Então, levantaram-se vários profetas mentirosos ao decorrer da história. E muita gente é enganada no meio pentecostal, quando ouve alguém falar em língua, já crê que é Deus, simplesmente porque falou em língua. Nem toda profecia vem de Deus. Nem toda profecia vem de Deus. Elas podem vir de 3 fontes. Primeira fonte, a profecia pode vir da carne. Muitas são as profecias que temos visto nos dias atuais de pessoas que se sensibilizam com o sofrimento de outras pessoas e profetizam que Deus não mandou só para alegrar o abatido. Então a primeira fonte de onde podem vir as profecias é da carne. Ou seja, a pessoa se sensibiliza com a outra por gostar da outra, por ver ela sofrendo numa situação difícil e se emociona com aquilo e sensibilizada acaba profetizando como sendo Deus que está mandando, mas não é uma vontade própria daquela pessoa que o problema da outra seja solucionado, seja resolvido, mas não é Deus que está falando. É algo carnal, é algo da carne, é algo da sua sensibilidade, da sua mente. Aí faz uma mistura entre o que é de Deus e o que é de si próprio e passa a profetizar para a pessoa quando Deus não mandou. E o final disso é ruim, porque a profecia não se cumpre, a pessoa muitas das vezes crê, fica frustrada, espera, não acontece, porque não foi Deus que falou. Deus só se responsabiliza por aquilo que ele fala. Então Deus não precisa de ajuda de ninguém para operar. Se Deus quiser falar, ele fala. Se Deus quiser se comunicar com alguém, ele se comunica de diversas formas, através de um louvor, usando alguém em profecia, através da palavra, que é a principal das profecias. Então não precisa de ajuda de ninguém. As profecias, além de ter a fonte, ou uma das fontes, a carne, a profecia, ela também pode vir do diabo. É a segunda fonte de onde podem vir as profecias. Não é difícil de perceber quando a profecia vem do diabo. Quando nelas contém palavras destruidoras, assassinas, ou de quaisquer tipo de maldição. Certamente vem de Satanás, porque esta é a sua função. Você que é pentecostal que está assistindo esse vídeo, já viu alguém profetizar para outros? Ou já recebeu alguma profecia com palavras destruidoras, com palavras de morte, com palavras de maldição, com prepara o lenço,
como grande vai ser o ai, como fulano vai morrer, alguém vai morrer, eu vou matar. Você já ouviu esse tipo de profecia? A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. Nós estamos na época da graça, em que Jesus é atuante nessa época. E ele veio para dar vida. Essas profecias que só falam de morte, de maldição, pode ter certeza que elas não vêm de Deus, mas de Satanás. A fonte dessas profecias é maligna, é do diabo, porque Jesus veio para dar vida. Então cuidado com esse tipo de profecia que vem a existir no nosso meio. Muito cuidado. Agora a terceira e última fonte das profecias. As profecias podem vir de Deus. Alguns estudiosos dizem que o cânon já está fechado ou selado, que a Bíblia é a única profecia atual e a inerrante palavra de Deus. É verdade que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, isso eu concordo. Mas à luz da Bíblia entendemos que Deus fala de várias maneiras. Carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que no passado falou pelos profetas, e nos últimos dias pelo seu Filho. E nos dias atuais Deus fala através de sonhos, visões e também de profecias. Está em Atos capítulo 2, versículo 17. Esses estudiosos que dizem que o cânon já está fechado, que Deus não fala mais através de profecias, eles pegam justamente Hebreus capítulo 1, versículo 1, porque diz que Deus falou no passado pelos profetas e nos dias atuais fala pelo seu Filho. Como que se esse texto estivesse descartando a profecia como um dom espiritual, como um dom ministerial, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. Muito pelo contrário, texto sem contexto é pretexto. Há um entendimento errôneo de Hebreus 1 e 1, e também falta-se pegar outros textos, como esse que citei, Atos 2 e 17, que fala-nos claramente que Deus ele irá avivar, que Deus ele irá derramar do seu Espírito nos últimos dias, e que através deste derramamento haverá profecias, sonhos, visões. Apesar de ser no Velho Testamento, isso é uma profecia atual que tem se cumprido nos dias de hoje. E eu creio que ainda tem algo para se cumprir ainda desta profecia de Joel. Então, seja pela palavra pregada, cantada, ou através de um dom profético, apesar de tudo que já vimos, dessas fontes de onde podem vir as profecias, carne, diabo, ainda existem profecias de Deus, ainda existem profetas de Deus. Então esse vídeo é um alerta para você, principalmente que é pentecostal, vigiar com profecias. Nem toda profecia vem de Deus. Ela tem essas três fontes: carne, diabo ou Deus. Ore a Deus, peça a Deus para lhe dar o discernimento dos espíritos, o dom de discernir os espíritos, para saber quem está falando. Se não tem o dom, examine a Bíblia. Veja se a profecia tem base bíblica. Se ainda não dá para entender ou para discernir quem falou, se foi a carne, o diabo ou Deus, fique quieto. Espere o cumprimento. Não fale daquilo que você não entende ou não mexa com aquilo que você não entende. Mas que sirva de alerta para você. As profecias podem vir de três fontes: carne, diabo ou Deus. Mas Deus ainda continua falando através de profecias. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo like. Nos ajude aí a gente fazer esse canal crescer, bombar aqui no YouTube, divulgando, compartilhando. E se você quer aprender mais a respeito da Bíblia e da Palavra de Deus, aqui embaixo está lá o link do site institutochamaviva.com, www.institutochamaviva.com. Tem vários cursos lá disponíveis para você, a respeito de escatologia, o bacharel em teologia, básico, médio em teologia, curso de capelania, curso de juiz de paz, vários cursos que você pode adquirir e crescer no conhecimento das Escrituras. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.